O senador Jorge Seife Júnior, em transmissão ao vivo pelas redes sociais, respondeu a um internauta que o questionou sobre a omissão do Senado e a conivência dos senadores que não reagem ao presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, um dos principais sustentáculos da ditadura de Alexandre de Moraes. O senador leu a pergunta: até quando vão permitir que o presidente do Senado fique passando pano para o Alexandre? Seife iniciou dizendo: essa pergunta não deveria ser feita para mim. Sempre fui um dos protagonistas para que o ministro Alexandre de Moraes fosse, pelo menos, investigado. Seife explicou: quando se fala em impeachment, em abertura de processo de impeachment, estamos falando em um processo de investigação diferente do que ele faz lá com muitos brasileiros, especialmente os do 8 de janeiro, o que ele faz com pessoas da direita, jornalistas de direita, deputados e senadores de direita. Nós queremos que ele tenha ampla defesa. Diferente dele, nós queremos abrir um processo de impeachment para que ele se justifique. Será que estamos exagerando? Ou será que o ministro Alexandre de Moraes realmente não respeita a Constituição? Jorge Seife Júnior revelou que há 2 senadores que garantiram que pretendem assinar, mas não têm coragem de assinar já, no que chamou de votos ocultos, e explicou que as 36 assinaturas existentes são de um pedido de urgência para que o impeachment seja apreciado pelo plenário. Ele disse: para que essa análise entre em prioridade no Senado Federal, precisamos de 41 assinaturas. Temos até o momento 36. Então, estamos juntos, mas essa pergunta tem que ser feita aos demais senadores que ainda não assinaram. O senador Cleitinho, por seu turno, mostrou um vídeo que viralizou nas redes sociais em que uma criança de 10 anos pede ao ministro Alexandre de Moraes que liberte seu pai e seu avô, presos políticos do ministro. O senador lembrou que o Congresso parou suas atividades e disse: mas essa semana vai voltar, então nós temos que obstruir tudo. Apesar de alguns senadores agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment de ministros de Cortes Superiores que chegam às suas mãos. Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de fishing expedition contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Até na imprensa internacional as denúncias vêm se avolumando. O ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos humanos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos, como a Folha Política, e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação operações contra seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira e o senador Marcos Duval.
Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo. Os senadores sabem que o ex-deputado voltou a ser preso por supostas violações a medidas cautelares que foram impostas em um processo que tinha sido extinto pela graça presidencial. Os senadores sabem que a graça presidencial constitucional foi cancelada. Os senadores foram informados sobre a perseguição a jornalistas que são censurados, impedidos de exercerem sua profissão e têm bens e redes sociais bloqueados. Os senadores sabem que ativistas passaram um ano em prisão domiciliar, sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Os senadores sabem das violações a prerrogativas de advogados. Os senadores sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada. Os senadores sabem sobre as prisões em massa, sem individualização de condutas, sobre acusações descabidas. Os senadores sabem sobre as multas estratosféricas e confiscos de propriedade. Os senadores sabem que crianças ficam presas com seus pais sem meios de sustento, em cautelares sem prazo para acabar. Os senadores sabem que Clériston Pereira da Cunha morreu no cárcere, com um pedido de soltura, aguardando que o ministro se dignasse a apreciar. Os senadores sabem que outras pessoas presas injustamente só foram soltas após a morte do preso político no cárcere. Os senadores sabem que pessoas inocentes estão sendo condenadas sem provas. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco. Há mais de 5 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas, sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro, sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. A renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Pela caixinha ali.
Vamos começar. O nome do quem perguntou, vou para mostrar quem participou, né? Eu acho que é importante. Ricardo Bueno Reis. Até quando vão permitir que o presidente do Senado fique passando pano para o Alexandre? Ricardo, essa pergunta não deveria ser feita para mim, porque todos os movimentos dentro do Senado eu sempre fui um dos protagonistas para que o ministro Alexandre de Moraes fosse pelo menos investigado. Quando se fala em impeachment, em abertura de processo de impeachment, nós estamos falando num processo de investigação, diferente do que ele faz lá com muitos brasileiros, especialmente de 8 de janeiro, o que ele faz com pessoas da direita, com jornalistas de direita, com deputados e senadores de direita. Nós queremos que ele tenha a ampla defesa, que ele possa se defender, que ele possa sustentar, diferente dele, nós queremos abrir no Senado o processo de impeachment para que ele se justifique. Será que nós estamos exagerando, estamos vendo demais, ou será que realmente o ministro Alexandre de Moraes não respeita a Constituição? A minha opinião vocês já sabem. Então, já temos hoje, continuamos com 36 assinaturas. Reforço com vocês que dois senadores já nos procuraram nos bastidores falando: Safe, nós vamos votar, só que quando faltarem 2 assinaturas, porque eu não quero me incomodar, não vou julgá-los. Temos mais 2 votos ocultos, que eu acredito que essas pessoas tenham palavra, não precisavam chegar para nós e se comprometer. E gostaríamos muito, temos 36 assinaturas. Que assinaturas são essas? Para pedir urgência na análise do Senado. Para vocês entenderem, quem fez o pedido de abertura do impeachment foi 1,5 milhão de brasileiros, cidadãos ou cidadões, hein? Vamos perguntar para a Janja, nossa professora de português. Então, 1,5 milhão de cidadãos brasileiros assinaram, mas, se eu não me engano, já estamos com 150 assinaturas de deputado federal. Protocolaram com o presidente Rodrigo Pacheco e agora precisa ser analisado. Para que essa análise entre em prioridade dentro do Senado Federal, nós precisamos de 41 assinaturas. Temos até o momento 36 assinaturas. Então, Ricardo, estamos juntos, mas essa pergunta tem que ser feita para os demais senadores que ainda não assinaram a proposição para início da investigação de Alexandre de Moraes. Vamos lá. Pessoal, esse vídeo está rodando no Brasil inteiro. Uma criança de 10 anos mandando um recado para o ministro Alexandre de Moraes. Oi, Alexandre, tudo bem? Alexandre, hoje eu vim aqui te pedir para você soltar meu papai e meu vovô. O nome dele é Leandro e Levi. Eu prometo para você que eu oro para você. E eu tenho 10 anos e você sabe o mal que você está me fazendo. Eu sei, Alexandre, que você já levou muita pancada da vida. Mas não é por isso que você tem que fazer os outros sofrer, a família sofrer. Porque se você fazer o bem, eu te prometo que todo mundo vai gostar de você. E Deus vai restaurar a sua vida. E desculpa por estar chorando. É porque eu sinto muita falta do meu pai. Meu pai e meu avô é bolsonarista. E eu sei que você não gosta do Bolsonaro. Nem o Lula gosta. Prestaram atenção a criança de 10 anos implorando para o ministro Alexandre de Moraes poder soltar tanto o avô e o pai. Vocês estão vendo a situação das eleições, o Congresso Nacional está parado por dias, mas essa semana vai voltar. Então a gente tem que obstruir tudo. O que seja para o povo, claro que a gente não vai fazer isso, mas temos que obstruir tudo, porque a gente chegou a 36 apoiamentos do pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes e parou por aqui. Faltam 5. Então, pode ter certeza que essa semana o que eu puder fazer para mobilizar, eu vou fazer e conto com o apoio de toda a população brasileira. Vamos para cima, tamo junto.